Olá, bom dia, mais uma segunda-feira. Estamos aqui. O Instagram, por enquanto, está avisando as pessoas que estamos entrando ao vivo. Hoje eu vou estar com a Cíntia. Ela é gestalt terapeuta e trabalha com crianças, trabalha com autismo, com várias questões das questões infantis. Mas hoje a gente vai estar falando especificamente sobre o trabalho em paralelo que acontece com os pais num atendimento infantil. Cíntia, já vou chamá-la. Ela tá entrando. Olá! Oi, Tudo bom? Ih, eu não pluguei aqui o fone, peraí. Pra ficar melhor o áudio, senão. quer que eu coloque para ver se o meu Pronto. melhora também? Não, eu te escuto bem. Aqui eu com fone eu me sinto melhor. Então Sinto tá você bom. mais pertinho. Ok, falando no pezinho do ouvido. Exatamente. Tudo bem, bem-vinda. Muito Obrigada por ter aceito o obrigada. convite. Obrigada também por me convidar. Estou bem feliz da gente estar aqui para poder conversar de um tema que eu amo tanto. Sim, e que eu sou super suspeita, né? Como eu te falei, a Cintia me deu algumas sugestões, né, de tema. E aí, quando ela falou sobre esse tema, eu falei assim: ah, Cintia, olha, eu vou preferir esse, porque eu não atendo criança, mas eu só atendo família e casal. E eu achei muito legal, porque é um trabalho que eu realmente acredito, né? Assim, trabalhar com uma criança, onde você só olha a criança e você não olha o contexto todo, Uhum. né, vai ficar sempre alguma coisa ali de fora. Então, eu achei o máximo você sugerir isso, porque eu falo muito sobre isso, só que é fácil eu falar isso se eu não atendo criança, né? Então, alguém que atende criança poder falar sobre isso, eu acho que vai ficar mais respaldado sobre isso. E aí eu só queria lembrar, assim, a Cíntia vai estar, né, no contato, aí não é só comigo, é com toda a família contato. E o convite é aberto, na verdade, a todo mundo que tem interesse na área. Na sábado, ela vai dar um curso a respeito do atendimento a autistas com a abordagem da Gestalt terapia, o que é fantástico, porque isso é muito pouco trabalho sobre isso. Então, ela vai estar Sim. falando sobre isso. Vai ser um curso de dia inteiro. E como o Contato tem um projeto de levar, durante essa pandemia, esses trabalhos fantásticos para o maior número de pessoas, inclusive esse curso vai estar com custo, assim, que eu acho que vocês nunca mais vão ter isso, que é R$ 75. Então, por R$ 75, vocês vão ter um curso fantástico com a Cíntia. E as inscrições ainda estão abertas, só tem poucas vagas sobrando. Acho que tem umas 8 vagas, se eu não me engano. Então, quem quiser, saindo daqui, se inscreve logo para participar, porque não é só para aluno do contato, é para qualquer pessoa que se interesse. Como vai ser online, você não precisa nem estar no Rio de Janeiro, né? Então, aliás, nem no Brasil você precisa estar. Então, Em qualquer lugar. aproveitem que a oportunidade é fantástica de estar com a Cíntia. Então, feito já a apresentação, vou abrir para você se apresentar um pouquinho mais, Cíntia. Tá bom. Falar um pouco de onde você está falando, como que é o seu Ok. trabalho, enfim. Então, tá bom. Então, mais uma vez, te agradecer pelo convite, né? Pelos dois convites, na verdade. E assim, a temática da clínica infantil sempre me captura muito, né? Hoje eu estou falando de Belém, né, que é onde eu resido, mas o início todo da pandemia eu fiquei em Santa Catarina, na casa dos meus pais. Aí voltei Hum. recentemente para cá, para Belém, e agora estou falando de Belém. Mas a minha trajetória, ela inicia muito dentro dessa perspectiva de olhar a criança, né? Minha primeira formação em Gestalt terapia foi com crianças. E ao longo do meu trabalho, eu sempre tive duas grandes convocações, dois grandes chamamentos na psicologia clínica, que eu sempre digo, opa, meu suporte aqui tá soltando. Que eu sempre digo que eu me interesso pela clínica com crianças e pela clínica dos sofrimentos mais complexos e mais agravados, né? E acho que, de um modo em geral, a criança e o louco,
né, o doente mental, eles são lugares de assujeição, são lugares de invisibilidade. Então, quando você disse, não, eu trabalho com família, vamos falar de família, eu fiquei super feliz, porque eu acho que a clínica infantil precisa advogar e levantar essa bandeira no sentido de que a gente pense sistemicamente, né? Sim. Não adianta a gente ter a teoria de campo só como um fundamento, mas fazer uma clínica intrapsíquica, né? Nós precisamos fazer uma clínica que, de fato, atenda a essa noção de interconectividade, né? Então, eu pensei em trazer, Paula, alguns aspectos sobre a família e onde isso se insere na noção que a gente tem de sintoma na clínica infantil, ok? Tá ótimo. Então, Vou tá seguir bom. com você, tá? Eu faço perguntas, eu trago questionamentos, Reflexões, tá? Eu tô tá junto com bem, você, eu vou junto com você. Você guia. tá bom. Daqui de Belém, só contar um pouquinho geograficamente, né? Aqui eu também tenho um instituto, que é o CCGT, que é o Centro de Capacitação em Gestalt Terapia, que é a minha casa gestáltica aqui em Belém, junto com as minhas sócias Lia e Sandra, e atuo como colaboradora do Miúdos e Graúdos, que é um outro projeto que eu tenho com a Alexandra e com a Sâmia, que trabalha infância, juventude e família em Gestalt Terapia. Então, assim, são temáticas que são atravessadores bem importantes. Então, por que eu decidi, para falar de clínica infantil, falar de família? A gente tem um entendimento, né, de que assim, a socialização primária matricial de uma criança é sempre o entorno mais imediato. Então, isso por si só confere um componente de muita importância para essas primeiras relações, para essas estruturas de vinculação, para o lugar que esse sistema familiar abre para acolher essa criança. Então, uma criança, ela já existe no imaginário familiar antes mesmo dela ser uma configuração material, né? Antes de ser uma criancinha pegável, né? Antes de ser uma criancinha, às vezes até antes de ser uma criancinha fecundada, ela já é uma criança com uma série de projeções que povoam o imaginário de pais, de avós, de madrinha, de padrinho, de tios, né? Isso já traz um fundo que necessariamente compõe a subjetivação daquele pequeno serzinho. Então, as nossas relações primeiras, elas têm um componente matricial, de matriz, de onde parte, né, de onde emergem os nossos outros componentes relacionais. Por isso a relação familiar é tão importante. Nós não estamos falando aqui do ponto de vista determinista, né, que tudo que a criança aprende no seio familiar vai determinar de maneira linear quem ela é. Não. Mas nós não podemos negar, né, Paula, que essas relações, elas são muito importantes no processo. Sim. Né? Então, toda vez que eu recebo uma criança no meu consultório, que eu recebo um adolescente no meu consultório, eu recebo junto uma teia invisível de elementos que são atravessadores muito significativos em quem aquela criança é, em quem aquele adolescente é, e na forma como aquela criança manifesta o pedido ou o sintoma, né? Outro dado muito importante da clínica infantil e que tem um entrelaçamento assim, muito importante com a relação sistêmica, com o campo familiar, é a perspectiva da permeabilidade infantil, né? A gente pode falar do ponto de vista do campo, que é um campo muito mais permeável, e a gente pode falar do ponto de vista neuropsicológico, que é uma apreensão muito mais plástica, né? A criança... É uma esponjinha, né? Isso, perfeita metáfora. É uma esponjinha. Então, essa esponjinha, ela está ali como uma anteninha parabólica, captando tudo que acontece. E captando, às vezes eu digo para os pais que a transmissão mais potente não é a verbal. A transmissão mais potente é a atitudinal. Então, não é o que eu falo para o meu filho. Eu posso dizer eu te amo todo dia,
mas eu tenho uma conduta fugidia, eu tenho uma conduta distante, eu tenho uma conduta irritadiça, eu falo do meu amor no meu corpo, nas minhas interações, no meu contato físico, ou na ausência de tudo isso, né? Então, Sim. essa esponjinha, ela vai estar captando as nuances de um componente relacional muito maior que ela própria, né? Então, nossas crianças todas, independentemente se elas nascem numa condição de preparação e desejo, ou se elas nascem numa condição de acolhimento a uma imprevisibilidade, a uma intercorrência, todas as nossas crianças nascem sob a égide do desamparo. Isso quer dizer o quê? Se um adulto cuidador não se ocupar de nós, nós vamos sucumbir. Isso está impresso em nós. É uma marca do nosso corpo, da nossa condição humana. Nós precisamos de um outro humano que se ocupe do cuidado em relação às nossas necessidades, em relação às nossas especificidades enquanto criança. Isso também traz para essa esponjinha, como você falou, Paula, uma variável muito significativa. Então, é muito difícil para uma criança exercer as suas necessidades de forma leal a si, porque ela precisa sempre ser leal a um cuidador. Né? Sim. Ela precisa sempre ser leal às expectativas desse cuidador, às expectativas desse alguém que devota um olhar a ela. Então, a gente aprende muito pequenininho mesmo, a abrir mão de determinadas coisas em detrimento do sorriso e do olhar amoroso dos nossos cuidadores. Né? Isso é nesse lugar que a gente começa a fazer uma delimitação fronteiriça para as nossas sensações de possibilidade e impossibilidade. Né? Sim. Então, quando uma criança chega, né, no meu consultório, eu entendo que esse sintoma, que essa materialização de uma dificuldade ou de um impedimento que está posto na criança pelo discurso dos pais, é, na verdade, uma representação desse sistema. Né? A criança é o paciente identificado, como a gente chama em terapia de família. Né? É aquele que vem como representante de uma disfuncionalidade muito maior do que ele. Né? Eu não posso pegar uma criança e patologizá-la, né? Pensar que ela é o problema daquela família e desimplicar os seus cuidadores. Os pais. Isso. E assim, quando eu digo desimplicar, não estou falando em acusação, né? Porque assim, é uma brincadeira que a gente faz os terapeutas de criança, que os terapeutas se aliam aos pequenos e querem fazer uma fogueira com os pais, né? Colocar os pais na fogueira, né? Não é isso. Nós precisamos entender que assim, esses pais, eles precisam tanto da nossa ajuda quanto essa criança. Sim. Né? Nós precisamos de uma atitude de acolhimento, de respeito, ausente completamente de qualquer postura de julgamento, para que o trabalho possa acontecer sempre a 8 mãos, né? Ou a 6 mãos, se a criança vem com a representação monoparental. Mas assim, eu preciso, desde o início da minha escuta, convidar os pais a colocar a mão na massa junto comigo. E isso é uma coisa, Paula, que eu faço no contrato de trabalho. Sim. Eu tendo a escutar os pais um pouco mais antes de chegar na criança. Eu não faço só uma escuta inicial e vou para a criança. Às vezes eu faço 2, às vezes eu faço 3, dependendo do imbróglio. Eu faço 4 sessões com os pais, porque é uma maneira de deixar muito claro que eles são elementos copartícipes do processo. Sim, eles não vão te entregar uma criança e você colocar ela numa máquina e ela sair exatamente como os pais desejam a partir do momento que você abrir a porta e devolvê-las, né? Você não faz mágica, você não é uma... Não. Ali acontece um trabalho sério e que eles precisam estar juntos. Isso, exatamente. E a maneira que eu encontrei de deixar isso muito claro, aí usando a minha própria...
o meu próprio entendimento sobre a atitude é que eu seja uma psicoterapeuta atitudinalmente comprometida com a presença deles no meu setting. Sim. Então, essa escuta inicial mais longa, ela me dá bastante parâmetros do que eles esperam com a psicoterapia, das crenças que eles têm em relação a pelo que a criança apresenta esse sintoma. Eu tenho condições de dizer... Para uma ligação aqui, desculpa. Tudo bem. Eu tenho condições de dizer o tempo inteiro que eu não conserto crianças, que a psicoterapia não é uma oficina de menininhos, né? Que o que a criança vai poder alcançar dentro da clínica infantil não é necessariamente a expectativa que esses pais têm sobre essa criança. Então, por exemplo, coisas que aparentemente são simples, mas minha filha ela é muito tímida, ela é muito retraída. O que você espera? Assim? Que expectativa que você tem com o nosso trabalho? É que ela fique mais solta, que ela consiga falar, que ela possa se posicionar, que ela não recue diante da fala das pessoas. Muito bem. Eu vou ouvir um pouco mais dessa família, vou interagir um pouco mais e eu percebo que eu tenho ali um sistema familiar que, embora amoroso, é muito determinador, é muito autoritário. Então, o primeiro lugar onde essa criança não tem voz é em casa. Né? Ela não consegue suplantar a posição desses pais, porque esses pais não abrem espaço para ela. Claro que esses pais não estão percebendo isso. Né? E eu não vou dizer assim, ei, miga sua louca, você não deixa sua filha falar, então ela não fala em nenhum lugar. Mas eu preciso, a partir de proposições relacionais, ajudá-los nessa reflexão. O primeiro espaço, voltamos lá para o conceito 1, socialização primária. A primeira autorização que uma criança tem na vida para a expressão, ela está no sistema familiar. Né? É a primeira autorização, se você pode ou não. Então, você é minha filha e você diz, mamãe, agora não, Paula, isso é uma conversa de adultas. Agora não, estou ocupada. Agora não, não fale isso. Então, assim, o primeiro lugar onde você sente que o seu discurso não é acolhido é diante de mim, que sou sua referência. Claro que os pais não fazem isso de forma consciente e intencional, né? Ou pelo menos 99% deles, né? Tirando as circunstâncias onde a gente tem adoecimentos muito complexos, muito profundos e que efetivamente levam a isso. Levam a isso. Digamos, quando a gente tem um adoecimento, assim, nessa forma de vinculação, de maneiras muito complexas. Mas, na grande maioria das vezes, eu tenho pais que estão cometendo absurdos em nome do amor, né? E eu acho que essa é uma coisa muito importante na conexão do clínico infantil com as famílias. É ajudá-los nessa compreensão de que o que eles estão fazendo não é uma coisa que os torna maus pais. É uma coisa que, se não for revista, traz consequências danosas. Mas que eles estão partindo da compreensão que eles têm sobre o que é melhor para aquela criança. Né? Então, penso que todas as vezes que a gente faz uma grande circunferência e insere o sistema, a gente tem uma probabilidade de êxito maior. Né? Sistemas familiares que me colocam a criança lá e dizem assim para mim, ó, eu sou um excelente pai ou eu sou uma excelente mãe e essa criança ou esse adolescente é um problema para nós. Se isso se cristalizar numa percepção onde não há o entendimento de que eles são co-elementos, co-variáveis desse todo, vai ter muita dificuldade o encaminhamento clínico. Porque eu preciso deles. Né? Eu preciso que os pais compreendam que, embora o meu trabalho se dê com a criança, se nós todos, por isso eu digo um trabalho a 6 mãos, eu, a criança e os cuidadores, o pai, a mãe, o pai, a mãe, o vô e a mãe, não sei, mas assim, geralmente o sistema de cuidadores ele é diádico, então eu entendo que quando nós conseguimos, né,
estabelecer esse entendimento que irão existir aspectos que dizem respeito somente ao meu trabalho com a criança. Irão existir aspectos que dizem respeito à tessitura do nosso trabalho como um coletivo. Eu vejo bons, digamos assim, eu vejo um bom presságio para a clínica com crianças. Muitas vezes as pessoas dizem para mim... Diz, Paula. Não, é que eu queria voltar um pouco nas coisas que você estava falando, e aí você foi, enfim, construindo, mas só para trazer uma imagem, né? Assim, quando você foi falando, foi para mim uma compreensão que, assim, receber uma criança é fazer um contrato do terapeuta. O terapeuta precisa estar dentro desse contrato de maneira muito clara. A criança precisa compreender também como se trata disso. A família precisa entender como se trata disso. Então, você foi falando várias coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu já passei na vida, onde uma pessoa, uma vez, numa palestra, na verdade, eu estava no curso de noivos, antes de casar, já tem um tempo isso. E uma das pessoas que estava lá simplesmente senta e fala assim, uma das coordenadoras. Não, porque senão vira que nem terapeuta de família, terapeuta de criança, que acha que é mais mãe do que a própria mãe. E quer roubar os nossos filhos. Eu ali, né, me segurei. Obviamente, o curso inteiro olhou pra minha cara, porque todo mundo já tinha entendido que eu era psicóloga. E eu me segurei para não respondê-la, óbvio. E hoje eu tenho o direito aqui de responder ela no Instagram. Então, eu acho que não é o pensamento só dela. Eu acho que existe esse pensamento em muitas famílias, às vezes até com medo de levar na terapeuta infantil, de perder, né, assim. Até naquela coisa assim, o terapeuta vai apontar que eu que sou a péssima mãe ou que eu que não sou boa, então é melhor eu não levar, né? Porque deixa como tá dando problema, mas já é melhor assim. E você citou uma coisa que eu acho que é importante, que é a coisa, qualquer movimento que aconteça na família é por amor. E a gente precisa, quanto terapeuta, olhar para isso e registrar esse dado, que é muito importante, e lembrar, e aí eu acho que assim, você colocou como terapeuta iniciante, e realmente isso é mais forte no terapeuta iniciante, que assim, é um grande risco se eu viro para a família, ou se eu realmente acredito que eu seria uma melhor mãe, ou o melhor responsável para aquela criança. Perfeito. Porque a gente coloca em risco aquele sistema quando eu viro e falo assim, não, vocês não fazem bem. Ou eu faria melhor. Porque, você não vai adotar essa criança. Isso é fato. Você não vai tirar essa criança dessa família e vai adotar. Então, como que a gente vai poder fazer com que esse sistema, né, essa família ache um caminho para trazer esse amor de uma maneira diferente ou né, assim, mais funcional, com mais saúde, exatamente, mais funcional, para que aquilo que eles estão apontando como um grande problema, e que talvez nem seja tanto problema assim, mas para que aquela família, aquilo está sendo uma questão, como que a gente consegue trazer isso sem colocar em risco a família, sem colocar em risco a criança, sem colocar em risco a família. Porque, voltando, você não vai adotar essa criança não pode ser retirada dessa família. Então, independente do que seja, você vai ter que segurar seu violãozinho e falar assim, eu cuido dos meus filhos. Exato. Os filhos dos outros continuam com os outros, né? Ó, a Lilian disse assim aqui, ó, os pais fazem o melhor possível diante dos limites e das possibilidades. E aí essa é uma coisa muito importante, assim, esse tempo maior que eu procuro passar com os pais ou com os responsáveis, né, na configuração que eles vierem, é justamente um trabalho de identificação das potências daquele sistema. Porque quando a família me busca, ela já está imbuída de uma sensação de tô fazendo merda, tô fazendo errado, ou com uma sensação de fracasso parental, não estou conseguindo, não sou uma boa mãe, não sou um bom pai. Então, a primeira coisa é resgatar a potência do sistema familiar. Porque, veja, um sistema familiar que não tem autonomia, ele adoece. Então, o trabalho do psicoterapeuta nunca será de tirar a autonomia dos pais. É sempre na direção de ouvir o que é solicitado e convidá-los a uma reflexão de sentido sobre isso no funcionamento da própria criança. Quer ver, Paulo, um exemplo que eu acho muito emblemático nesse aspecto?
muitos pais me perguntam, né, a história, pode bater ou não pode bater? Isso é uma coisa que, assim, ao longo de todos esses anos de clínica com crianças, eu fui desenvolvendo uma forma muito respeitosa de abordar. Então, assim, vamos lá. Antes de eu te responder isso, ou em nome da psicologia, ou em nome de ser psicoterapeuta do seu filho, ou até em nome de ser mãe de crianças também, me diz o que você consegue quando você bate. Assim, o que te leva a bater, né? Qual é o limite que você sente? Aqui eu preciso bater. E o que você consegue com isso? Ah, tem coisas que eu acho que são inadmissíveis. Você pode me dar um exemplo? Aí a família me dá um exemplo. Ok, diante desse inadmissível, quando a tua estratégia é o limite físico, quando você bate, o que você consegue? Você sente que aquela atitude de bater te levou exatamente para onde você esperaria, como condutor de educação do teu filho ou da tua filha? E geralmente eles me respondem que não. Não, não me levou. Eu disse, então, a reflexão é, batendo, você está conseguindo o que você espera? Não, não estou. Então, talvez a gente possa pensar numa outra forma. Porque se você mesmo reflete comigo que batendo não extingue a demanda, então a demanda continua ali. A gente precisa olhar para a demanda, porque aí eu não julgo a família. Eu, Cíntia, eu, pessoa, sou radicalmente contra bater. Mas eu sou eu, pessoa. Eu não posso dizer, eu, a mãe dos meus 3 meninos daqui. Eu nunca bati nos meninos em casa, porque isso não está no meu menu como mãe. Mas eu não sou o fiel da balança. Eu não sou o juiz da família de ninguém. Então, assim, eu vou orientar numa criança agressiva. Eu vou orientar os pais a compreenderem o ciclo da violência. Que se eu bato, eu dou uma mensagem de que bater é uma alternativa, eu preciso, tecnicamente, eu preciso ajudá-los nessa reflexão, mas eu não posso julgar. Nem posso dizer, não bata no seu filho. O filho não é meu. O meu papel fundamental ali está, eu acho bem isso. Isso, inclusive, eu escrevi, né, num capítulo que eu falo sobre clínica infantil e as vicissitudes da clínica infantil. Que eu acho que o último e mais importante pedido que os pais me fazem, Paula, é me ajude a amar os meus filhos sem sofrer tanto. Eu acho que esse é o pedido. Eles estão solicitando uma ajuda para poder amar com menos impedimento. Então, assim, isso é muito sagrado. A gente tem que tirar o sapato e pisar com muito respeito. Com muito respeito, né? Então, porque a dor é real, né? Sim, sim. E é real em todos os segmentos. Ela é real para os pais, ela é real para a criança, né? Ela é real em todos. A gente está lidando com dor. Então, se você está lidando com dor, você tem que ter parcimônia, delicadeza. Eu acho que a gente tem sim que ter firmeza em determinados momentos, mas a gente precisa fundamentalmente se destituir desse lugar de apontamento de dedo, né? E não usar o saber psicológico, a ciência psicológica, como uma ferramenta opressiva. Porque, assim, é tão forte isso, né, Paula? Como, às vezes, alguns psicoterapeutas, eles usam a teoria como uma ferramenta opressiva. Usam. Né? E eu acho que isso é complicado, porque não nos leva para onde nós precisamos ir. Não ajuda a criança, não ajuda a família, não nos ajuda e não ajuda a psicologia como um todo. Justamente pela fala que você fez aí porque daí a psicoterapeuta vai achar que é mais mãe do meu filho do que eu. Né? E isso é interessante que, assim, também foge completamente a Gestalt terapia, né? Onde a gente vai olhar o sintoma como uma autorregulação e se eu acho que eles estão fazendo errado, eu já desconstruo a ideia de autorregulação, porque a autorregulação não tem certo, não tem errado. É o que foi possível. Pode estar um pouco cristalizado, um pouco desatualizado, e aí é com isso que a gente vai trabalhar, mas ali está o possível. E não o melhor, né? Foi o que foi possível. E se a gente realmente não confirma isso, né? O Zinker fala um pouco também sobre a forma como a gente traz os feedbacks, né? Para os
pro casal e pra família, quando ele Sim. fala que primeiro a gente olha a potência. E só na potência a gente trabalha. E se eu olho para eles apontando, a única coisa que eu tô tirando, a principal coisa que eu tô tirando é a potência dessa família. E eles sem potência, eles não podem ir em muito lugar, né? E é engraçado como isso, em qualquer segmento, né? A gente com essa perspectiva de estar todos em casa, os meninos estudando em Sim. casa, a gente trabalhando em casa, então a gente dividindo tarefas e tudo. E aí a tarefa da louça é dos meninos, dos mais velhos, do Gabi e da Isa. E assim, eles se dividem lá, fazem maior confusão para chegar em quem faz cada coisa. Eu procuro me abster e deixá-los se autorregular. E num dado momento eu me vi relavando alguns itens da louça, né? E aí a minha filha me disse, mãe, me ensina a lavar, não lava de novo. Eu achei aquilo tão lindo. Mãe, me ensina a lavar, não lava de novo. Porque aí eu tô te dando a potência, né? Aí eu disse, ó, vem cá. Esse tipo de plástico, quando tem alimento, ele fica mais engordurado, então não dá para usar só o detergente, tem que usar o desengordurante, senão ele não tira toda a gordura. Daí ela, tá, ok. E ela aprendeu e está fazendo. Então, assim, é o óbvio ululante, tá ali na nossa cara. Mas como a gente tem interações onde a gente atrofia a potência do outro? Muito. E a Filhos, então, psicologia, muito. e a psicologia precisa ficar, assim, hiper atenta. Porque é rápido a gente usar o saber como um componente que atrofia a potência da família. Sim. E não trabalhar junto, né? Assim, ir construindo junto, e olhando junto, tecendo toda a terapia junto, né? Isso. Eu acho tão importante isso que você está dizendo. Algumas pessoas foram colocando assim, não tirar a potência da família. Tiveram algumas falas aqui que eu já me perdi. Menos dedos para o acolhimento. O saber que precisa ser para sensibilizar exatamente isso. A coisa da, né, como que eu utilizo isso tudo para sensibilizar a família, os pais, os responsáveis, e não para tirar a força deles. Nem Não para para julgá-los. nem para julgá-los. Né? Porque definitivamente, assim, de algum lugar vem, né? Quando você fala da violência, às vezes é louco a gente falar isso, mas o quanto isso também é cultural. Isso marca uma trajetória dele quanto criança e dele se vendo como. Sim. E às vezes é difícil essa atualização, como você coloca assim, mas funcionou? Você deixou de fazer? Né? Ou não? Né? Ou quando pessoas ainda falam coisas como, ah, não, porque se não aprende no amor, aprende na dor. A dor. Ui. Mas que dor é essa, né? Que dor é essa que é você, pai, que que você tem que tem que provocar? perpetuar, né? E quem disse que já não tá doendo? Porque se tá ali uma raiva, se tem alguma coisa desajeitada, já tem dor. porque já tem dor, então ele já tá aprendendo. Então vamos partir daqui. Só que o quanto é difícil essa compreensão, né? De que a dor, né? Como a gente já falou aqui, a dor, na verdade, é o que chega no consultório. Isso. É o que já tá aparecendo. Né? Só que aparece de maneiras distintas, ou por uma agressividade, ou por uma tristeza, ou por ir mal no colégio, ou por não querer se alimentar, ou se alimentar demais, enfim. Mas a dor tá ali, ela tá aparente. E isso é muito legal, assim, eu uso com os pais, Paula, a metáfora da febre. Eu digo para eles assim, ó, eu queria que vocês tentassem organizar numa frase o que vocês esperam do meu trabalho. Ah, eu queria que ela parasse de fazer xixi na cama. Ok. Então, a partir disso, eu vou dizer para vocês que o meu trabalho com a fulaninha envolve muito pouco, de maneira direta, o xixi na cama. E eu vou dizer para vocês por quê. Se a fulaninha tiver febre e vocês tratarem a febre com um antitérmico, a fulaninha vai ficar bem ou ela vai diminuir a febre? Vai diminuir a febre.
Se ela está com febre, é porque tem uma infecção, uma inflamação. Algo fez com que a febre se manifestasse como um sinaliza, tracinho, dor. Sinaliza a dor. Então, o xixi na cama é a febre. O xixi na cama da fulaninha é a febre. Se a gente for em cima do xixi na cama, a gente só trata a febre. E não vai para o que deu sinal para essa dor. O meu trabalho com a fulaninha e com vocês está no que fez, no que aconteceu antes do xixi. Porque o xixi é o segundo elo da cadeia. E a minha atenção será toda voltada para o primeiro elo da cadeia. Então, eu tiro a expectativa dos pais de ficarem cafungando aqui no meu pescoço. E o xixi, e o xixi, e o xixi. Não, o xixi é a linguagem. É a manifestação. Mas o que acontece é anterior ao xixi. Nosso trabalho está na anterioridade e não no sintoma. Então, isso é usar o conhecimento, a Vivi falou, né? O conhecimento como uma forma de sensibilizar. É usar o componente teórico para explicar para eles por que eu não vou na sessão esperar, porque 10 vezes os pais falam assim para mim. Termina a sessão e eles dizem na frente da criança: então, fulaninha, você falou com a tia Cíntia sobre o xixi? Aí eu, né? A minha questão com ela não é o xixi. A minha questão com ela são outras. E aí eu já disse isso reiteradas vezes aos pais. E o xixi, e o xixi, e o xixi. E o xixi nos conta de algo. A gente precisa saber o capítulo anterior da história. O xixi a gente já sabe. O xixi está posto. A gente precisa do outro capítulo. E aí eu coloco a família para refletir junto, para trabalhar junto. E de alguma maneira eu digo isso para a criança também. Eu digo para eles. Que assim, é mais. E é interessante, às vezes, quase a gente dizer assim, ó, mas deixa o xixi, porque aí a gente sabe se a gente está indo pelo caminho certo ou não. Vamos lidar ali com o xixi, vai deixando o xixi, porque o dia que parar, e se a gente nem falou do xixi, significa que alguma coisa está andando, né? Então, isso. Às vezes, trazer essa forma lúdica deles também, para eles olharem o xixi com bons olhos, como se fosse o sinalizador e não o vilão da história. Isso, porque definitivamente né? não assim, é. Tipo, teve uma criança, isso foi muito legal, porque ele não conseguia fazer cocô se não fosse na fralda. Só na fralda. Ele já tinha controle esfincteriano, já tinha tirado a fraldinha para fazer o xixi, conseguia pedir, era uma criança completamente verbal, tinha quase 5 anos, mas o cocô precisava da fralda e se esconder atrás de alguma coisa, ficar encolhidinho e fazer o cocô ali. Então, assim, isso trazia um constrangimento para a criança, né? Bem significativo. Aí eu disse, ó, conversei com o papai e com a mamãe sobre isso, isso e isso. E assim, e tem a história do cocô. Mas tudo que eu conversei com eles, você só precisa saber que eu sei, mas você não precisa falar comigo sobre isso. Aí ele arregalou o olhinho e disse, eu não preciso te contar da fralda? Eu disse, não. Você só precisa saber o que eu sei sobre você. Porque a nossa relação tem que ser bem transparente. Todos os meus movimentos você precisa saber, porque a gente vai trabalhar junto, é só por isso. Ah, tá, mas não preciso falar contigo de cocô? Não, não precisa. E vida que segue sem cocô. Aí eu mostro, né, as coisas do consultório, digo o que a gente tem como possibilidade. E eu gosto muito do trabalho com argila. Aí eu mostrei, ó, esse aqui é a cesta que tem as coisas da argila e taraná. Aí ele disse, isso é o que mesmo? Eu disse, argila. Aí ele olhou pra mim e disse, isso parece cocô, você tá me enganando? Eu disse, não, tô não. Fica aqui para todas as crianças, as que querem falar de cocô e as que não querem. Mas você não precisa trabalhar com argila, tem tanta outra coisa. Aí ele falou, eu prefiro massinha. Eu disse, beleza, vamos de massinha. Massinha, e um dia ele perguntou, e aquela coisa lá? Eu disse, argila? Eu disse, dava para pegar? Eu disse, dava. Aí fiz lá o circo, armei as coisas, peguei a argila, começamos a enrolar a argila. E é um movimento meio instintivo na argila, né? Fazer o rolinho. Aí eu fiz o rolinho e ele olhou e disse, isso parece um cocô. Aí eu disse, que tal a gente fazer cocôs? Muitos cocôs. Vamos fazer cocô, fizemos cocô, enrolamos cocô, botamos cocô para secar no sol, para pintar o cocô na outra sessão. E o cocô veio espontaneamente. O cocô não veio como uma missão cocô. Não. Ele veio a partir da possibilidade, porque tem uma tensão ali. Mas ela precisa estar inserida num outro contexto, que não é atacar o sintoma. Sim. É
ouvir o sintoma. O que esse cocô conta dessa família, dessa criança, dessa história? Então, assim, num dado momento, e ele foi no vaso e fez cocô a primeira vez e pediu para ligar para mim. Ele estava no vaso e pediu para ligar. Olha, tia, sabe onde eu tô? Eu fiz cocô. No vaso. No vaso. Isso pôde comparecer de uma maneira espontânea, não Sim. de uma maneira imposta, né? Nem como meta, mas sim como reflexo, talvez, ou consequência, eu gosto mais da palavra reflexo, mas como reflexo de uma reordenação daquele campo. Né? Então, assim, não é possível fazer isso se a gente não trabalhar junto com a família. Senão a família espera conserto de comportamento. E às vezes é muito difícil a gente pegar também, assim, o terapeuta não é mágico, né? Então a gente não consegue entender numa pequena fala, meu filho não faz cocô no vaso, ele tá fazendo cocô na fralda. E aí você rapidamente fala, peraí, deixa eu ver aqui. No meu manualzinho diz que cocô na fralda, dificuldade do esfíncter, significa que a família tem problema de errar. Então, quem é que tem problema de errar na sua família? Quem que não Tá. pode Então, cometer erros? quem não pode fazer sujeiras? Quem tem que ser perfeito o tempo todo? Então, vamos olhar aí. Não existe isso, né? Mas existe, obviamente, vários simbolismos. A gente pode olhar vários livrinhos de simbolismo a respeito do cocô, mas o que é o cocô daquela criança para aquela criança? Né? O que é essa dor dos pais do filho não conseguir passar nesse ponto do desenvolvimento onde ele compreende, faz o cocô onde deveria fazer, que nem todo mundo. O que gera isso dentro desse sistema e dentro sobre que tensão eles estão falando? Né? É só sobre o cocô? Ou é sobre outra coisa? Né? O que a gente se prende ou deixa de se prender. Então, isso tudo só vai surgir exatamente nisso que você está falando, no solto. Se no fica fluxo, fixo. no fluxo, Né? Aí não precisaria de terapeuta, né? Desvenderia manual e estava tudo certo. Você lê o manual, tá casa, certo. quebrar algumas coisas que o cocô sai. Né? Que o cocô sai, não funciona. Vamos colocar um vaso sanitário atrás da cortina para que ele possa fazer cocô. Não funciona, não é assim, né? É claro que existem técnicas, existem manuais. Eu agora estou no momento de desfraude do meu filho, então, assim, já recebi vários manuais e eu morro de rica. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, mas tem que tirar toda a fralda todo o tempo. Mas e se ele não der conta? E depois eu fico assim, Paulo, do que você está querendo controlar? Né? Porque eu recebi um manual que era assim, desfraude diurno e desfraude noturno ao mesmo tempo. Eu falei assim, meu Deus, mas tem que ser ao mesmo tempo. Me falaram que não, que podia ser. E aí eu fiquei tensa, só porque eu li um manual, eu desisti. Falei, não, Paula, se centra. Não é assim, deixa a criança mostrar o que ele quer. Calma. Aí tá uma semana no desfraude e desde então não faz mais xixi na fralda à noite. Eu falei, gente, como assim? Meu filho que leu o manual, não fui eu, não. Então, assim, é engraçadíssimo, porque é exatamente isso, assim. E o quanto a gente fica cego, né? Não importa se você é terapeuta, se você é um excelente pai, se você tem uma superpotência de ser uma excelente mãe, ficamos cegos. Diante da dor, diante do inesperado, ficamos cegos. E o quanto é importante a gente poder assumir isso. Né? E assim, e como é legal quando a gente consegue ajudar esses pais a compreender que ser pai e mãe não é uma fatia existencial descolada da pessoa que nós somos. Então, assim, agora eu vou entrar no modo mãe e você, a coerência, a amorosidade. Não existe isso. Nós vamos exercer as funções parentais a partir das ferramentas e dos limitadores que nós temos como um todo. Então, assim, vamos lá. Cintia, é muito difícil para mim determinadas coisas. Ok. Então, assim, vamos ver o possível. Vamos ver o possível, o que dá para fazer diante das suas dificuldades. E vamos ver como é que a criança responde. Quais são os arranjos, quais são os acordos. Que, por exemplo,
essas coisas que às vezes são tão engraçadas, né? Eu atendi uma família e eles tinham, assim, eles vieram para a psicoterapia com uma proposta muito legal, assim. Eles disseram, ó, ela já está com 7 anos, tem coisas que a gente não sabe lidar direito, a gente não vê nenhuma luz vermelha acesa, mas às vezes a gente sente que se perde. Então a gente quer ajuda para caminhar. Eu disse, poxa, que legal isso, né? E aí, assim, vamos lá, dá uma olhada nela, ajuda, vamos ver se acontece alguma coisa. Aí eu liberei a criança. Não tinha de fato nada na criança. E disse: olha, a gente pode fazer algumas coisas, né, de arejar, oxigenar a função paterna, materna. Mas eu não acho que tenha nenhum sintoma na fulaninha que justifique ela ficar. Mas acho que tem alguns tópicos que talvez a gente possa elencar como possibilidade de reflexão compartilhada. E aí, assim foi feito. E na primeira sessão, após, né, a saída da criança, o pai disse assim para mim: eu estou muito angustiado, porque assim, eu quero ser um pai que facilita, eu não quero ser machista, eu não quero interditar o corpo da minha filha, mas assim, ó, eu sofro de tomar banho todo mundo junto. Eu preciso até que idade dela tomar banho junto com ela. Eu disse, mas vamos lá, da onde que vem? Onde que está escrito que precisa? Não, mas essa coisa de ser libertário, eu não quero ser machista. Eu disse, mas olha, escuta, o machismo ele não está no banho compartilhado. Ele está em milhões de outras coisas. Se você precisa da privacidade do corpo, isso não vai ser um malefício para ela. Mas aí a mãe disse, mas eu queria que a gente fosse aquela família livre, que todo mundo anda pelado dentro de casa. Eu disse, ok, mas talvez essa vocês não sejam. Vocês sejam livres em outras coisas, né? O pelado talvez não vá rolar. Porque é muito isso, né, Paula? O manual de, assim, a família moderna, a família conservadora, a família não sei o que lá, a família não sei o que lá. Não, é a minha família e o que cabe. O que cabe pra gente ficar feliz, em paz? Cabe isso? Sim. Beleza, vamos. O que não cabe? Então aí não vai, não faz. A mesma história da cama compartilhada, né? Dorme com o menino, não dorme com o menino, bota o menino na cama, não bota o menino na cama. Mana, o que funciona aí na tua casa? Funciona botar o menino no quarto para eu, senão eu durmo mal. Ok, então bota. Funciona botar o menino na cama, senão eu durmo mal. Então bota também. O menino cresce, ele vai sair da tua cama. Desde que você entenda que a criança não pode interditar o casal. E que você entenda que a criança precisa entender uma transição de um espaço próprio, o tempo é o tempo de cada um. Senão vira manual e vira um manual perseguidor. Né? E os pais têm certo medo da psicologia por conta desse manual perseguidor. Claro. Faz claro. isso, faz aquilo, faz no que lá, faz não sei o que lá. Então é um cuidado. É o que funciona para cada um, né? Uhum. É a história. Outro dia mesmo eu estava com uma amiga que ela virou para mim e falou assim: Paula, eu queria saber a sua lista de enxoval, você tem e tal. E eu sou assim, apesar de eu ser muito, muito organizada, e isso eu nunca fiz mesmo. Eu comprei. Muita coisa nem usei, mas eu comprei. E outras coisas eu precisei e tive que comprar depois, mas tudo bem. E aí eu comecei a falar para ela, falei assim, olha, é muito difícil dar a lista de enxoval para alguém, porque para cada uma tem uma necessidade. A gente está falando de bebê recém-nascido. Então, assim, na minha casa, o berço foi um item muito bem gasto. E eles amam as camas deles, os berços deles, e é o lugar que eles dormem. Dormem lá à noite e tá ótimo. Mas eu sei que tem mães que nunca usaram berço. Porque foi do carrinho para a cama deles. Ou para um colchonete no chão, ou qualquer coisa do gênero. Então, nunca usaram. Eu não sei, assim, é quase impossível virar para uma mãe que está tendo um filho e falar assim, olha, não compre um berço. Porque você não sabe se você vai precisar. Ou compre, eu acho que é mais de você. O que você acha que você vai se sentir bem? Né? Então, assim, ou assuma que você vai comprar um berço, talvez você nunca use, que ok. Eu sempre usei. Item de decoração. Tem gente que ainda que o filho só durma com ela, tem necessidade de montar um quartinho da criança. Para uma foto, sei lá para quê, para apresentar para alguém, eu não sei. Mas tem a necessidade, então ok. Mas assim, aonde vai ter a necessidade de cada família, né? E quando você foi falando, eu me lembro assim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um monte de colégio, né? Porque tem muita criança, muita gente, muito colégio. E tem colégio de todo tipo, né? E alguém tinha colocado aqui sobre, acho que foi a Adriana, que falou sobre os livros de desenvolvimento.
Então, a gente tem Aham. várias linhas, né, de educação, de pedagogia. E aqui tem colégios que são desde, olha, aqui nós não temos regra, cada um vai no seu caminhar. Então, se a criança alfabetizou com letra bastão porque ela quis, ok. Se a outra desenvolveu e foi para cursiva, ok. Se uma consegue escrever com letra espelhada, ok. Não tem idade para isso melhorar. Já tem outros colégios que, assim, você está na primeira série, primeiro ano, você tem que saber escrever, você tem que saber não sei o Saber quê, você ler. tem que. E ok, também funciona. Agora, uma das coisas que eu sempre brinco com os pais falam assim: mas qual colégio você acha melhor? Eu falei: não sei. Qual que pra você funciona? Tipo, tudo bem pra você seu filho não saber escrever com letra cursiva quando tiver 10 anos? Tudo bem pra você? Tudo Ah, bem? não. Ou então, Para tudo mim, bem, não. se Eu falei, tiver os então, peraí. Então, bichinhos, não tudo dá para bem. colocar num É. colégio que tudo bem tudo, se para você tudo bem. Não tá tudo bem tudo. Porque tem coisas que são lindas lido numa revista, lido num livro. Só que Uhum. você, pai, consegue se adaptar a esse tipo de educação? Você Porque se você sustenta não. isso? É. Não dá para eu chegar e colocar num colégio que tudo é livre, tudo é espontâneo, a alimentação é maravilhosa, mas eu no final de semana dou batatinha frita. Não, não dá. Peraí, vamos olhar. Porque não significa que você não possa, de vez em quando, burlar as próprias regras. É bom que você burle, né? Mas o Uhum. quanto eu vou buscando fora um desejo de algo que eu, quanto pai, quanto mãe, quanto sistema, nunca vamos conseguir ser. E aí, o Sim, quanto sim. isso pode ser complicado para todo o sistema, né? Porque você vai ter que Uhum. alcançar isso de alguma maneira que você nunca vai alcançar. E a Porque qualquer socialização toda fica aspecto, prejudicada, né? isso, porque assim, qualquer aspecto alienígena, a cultura e as crenças familiares, vai dar encrenca. Então, seja da escola, da roupa, do tipo de presente, de se come com tela, se come sem tela, se come todos juntos, se come no quarto, se tem TV no quarto, se não tem. Tudo o que for alienígena altera o fluxo. Então, acho super importante a família se reconhecer. Não é conhecer, é reconhecer. Fazer um trabalho intencional de delimitar fronteiras. Quem nós somos, o que nós fazemos, no que nós acreditamos, o que nós sustentamos, o que nós não sustentamos. E aí acho que o trabalho clínico ele é um lugar muito privilegiado para isso. Porque, assim, desde lá do início da nossa fala, né, no sentido de resgatar a autonomia e a potência do sistema. E a autonomia e a potência, ela está na verdade. Né? Se a família é capaz de se dizer as suas verdades, ela pode fluir. Se ela não é capaz, por exemplo, se a escola da moda é a escola construtivista, do método não sei o que lá, que bota as crianças na fazendinha, mas eu tenho nojo de terra, eu sou extremamente urbana, se o menino chega sujo, eu tenho um ataque de nervos, se rasga o uniforme, eu tenho um ataque de nervos, se o tênis caro que ele comprou veio todo sujo de terra. Então, assim, não bota um menino que estuda na fazendinha. Mas está tudo bem. Mas é a moda, é porque não sei o que, educação inclusiva com a natureza, a ecoeducação. Ok, a ecoeducação ela funciona para quem se compatibiliza com isso. Se a sua Isso. casa não é um desdobramento da permacultura, talvez você não se adapte com a ecoeducação. Mas ok, eu quero uma escola conteudista. Ok, se isso é importante para você. E se você conseguir que a sua criança também se adapte a esse modus operandi, ninguém pode apontar, julgar, determinar. Talvez as Exatamente. pessoas que trabalham com família consigam assim ter uma perspectiva mais clara. Eu sempre digo para os meus alunos, não importa se você nunca atender família, você sempre vai atender família. Que todo Sempre. mundo vem com a teia, todo mundo traz o sistema. Então, assim, olhar do ponto de vista dessas interações, da força dessas crenças, das impossibilidades de determinados sistemas, né? E assim, desde que a gente flua, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exatamente.
Cíntia, faltam 5 minutinhos, tá? Assim, a gente mesmo vai ter que terminar. Eu tô aqui, coração partido, que eu tenho a sensação de que eu podia ficar aqui a tarde inteira, continuar a tarde toda pra gente falar sobre isso. Ainda mais eu com mãe de 2 pequenininhos em casa. Tudo que eu preciso é escutar tudo isso. Mas, enfim, temos que terminar. Eu só queria lembrar vocês que lá no início eu falei, convido mais uma vez quem está aqui participando, que talvez não tenha escutado no início. A Cíntia vai dar um curso esse sábado pelo Contato Núcleo. Vai ser 100% online e ela vai estar falando sobre autismo, o que é um tema 100% assim, pouco falado, digamos, dentro da Gestalt terapia. Então, é uma oportunidade incrível a gente poder falar sobre isso, escutar ela falando sobre isso. E esse trabalho, como o Contato está fazendo um trabalho agora de divulgação, de ampliação desses trabalhos, a gente está optando por um custo mínimo, que na verdade vai ser R$ 75 para participar. Então, quem quiser ainda tem vaga, mas são, se eu não me engano, acho que tem umas 8 vagas só. Então, corre. Tem lá no meu story, tá? A divulgação no story da Cíntia também, tá? Que a gente colocou. Então, é fácil vocês acharem o telefone. E independente de você estar no Rio, porque vai ser online, então tá para todo mundo. E queria te agradecer mais uma vez, Cíntia, por você estar, enfim, dividindo com todos nós, comigo, todo esse conteúdo, tudo isso que você tem para trazer. A Gestalt terapia, com certeza, é muito mais rica com você. Então, te agradeço muito. Eu que agradeço. Eu acho que a gente, toda vez que tem uma possibilidade de falar do que a gente acredita, pelo menos para mim é assim, Paula, quando eu posso falar do que eu acredito, eu reafirmo em mim um lugar de fé. E eu acho que, estou vendo aqui as mensagens, os beijos, né? Obrigada às pessoas que estão aqui com a gente. Um beijo, Lilian. E, assim, quanto a gente... Eu acho que o amor é que salva, Paula. Sim. E tudo que impede o amor obstrui. Se nós, psicoterapeutas, pudermos ajudar, sem medo nenhum de ser piegas, pudermos ajudar as pessoas a amar com menos impedimento, eu acho que a gente está trabalhando para um mundo melhor. No momento onde a gente realmente está precisando de um mundo melhor. Então, eu também te agradeço muito a possibilidade. Um beijo muito grande. Um beijo para as pessoas que estiveram conosco. As pessoas estão perguntando se vai ficar gravada. Você vai gravar a live? Sim. Se tudo der certo aqui, né, gente? Porque depois mais da tecnologia de mim, mas geralmente vai direto para o IGTV. Tá bom. Tá? E aí vocês podem mandar, depois mandar direct, mandar quem precisa assistir um pouco sobre isso, assistir um pouquinho, que eu acho que é muito importante a gente desmistificar um pouco a psicoterapia infantil e os medos dos pais de ficarem de fora, às vezes, desse processo, e eles entenderem como eles sendo o centro também desse processo. Então, eu te agradeço muito, Cíntia, por você ter trazido essa perspectiva e esse olhar. Tá bom, querida. Obrigada. Tá? Beijo. Um beijo. Tchau, gente.